Olá, meus amigos, segundo o Periscope, agora eu estou ao vivo e pronto, não muito atrasado, só uns 10 minutinhos em relação à hora marcada. Olha aí a galera chegando, vamos lá, vamos chegando, vamos chamando seus seguidores. Oi, bro, tudo bem? Solzinha Ruiz, Ícaro Afonso, Patrícia, Veras passou rapidinho, não deu pra ver. Patrícia Dalgo, Liana, Neto, bem-vindos. Então, olha, por favor, enquanto a gente faz aqui esse... tudo bem, Patrícia? Esse Agamenon, eu sei. Convide seus convidados, convide seus amigos, seus seguidores, por favor. Valeu, Neto, obrigado. Valeu, Hildo também, gente boa, o Hildo. Paulinha da Silva. Nem tanto, né, Deus? Tá, 14 minutos, não vai brigar por um minuto, né? Mas enfim, que o pessoal aqui do curso saiu agora. Ele tem que dar um tempinho para pelo menos tá no caminho. Só o pessoal reclama aqui que eu tô transmitindo, comecei a transmitir no dia, era 8h30, né? O pessoal estava em aula. Aí uma aluna aqui mandou mensagem aqui pelo Periscope, disse: poxa, professor, a gente está na aula. Aí eu respondi para ela: como é que tá assistindo, porra? Tá em aula, assiste a aula, não fica mandando mensagem para cá. Mas enfim, Isa Carla, bem-vindo, Isa Carla, tudo bem? Olha, gente, dedinho aí no bonequinho, por favor, vão lá chamar seus seguidores, chamar seus amigos, né? Pois olha, aqui tá boa, sabe Deus até quando, né? Ontem travou aqui, não teve reza. Eu chamei ali uma rezadeira, chamei ali a Madame Miraceli, ver se ela fazia, dava um espaço para ver se liberava, nem com ela, não teve jeito, né? Enfim, na próxima acho que vou chamar o Delcídio, ver se ele libera isso aqui, né? Chamar o Delcídio do Amaral, ver se ele libera essa internet, se travar de novo. Aliás, o Delcídio dá mais para fazer prender do que para travar, né? Do que para liberar, né? Enfim, vamos ver o que acontece. Laura Lucas, bem-vinda. Paulinha, bem-vinda. Boa noite. Isso, vão chegando. Obrigado, Patrícia, por compartilhar, por chamar seus seguidores, seus convidados. Vamos lá, galera, chamando esse pessoal. Olha, naquele esquema que a gente já havia começado anteontem, obrigado, Suzane, por compartilhar, muito obrigado. Nós começamos ontem, né? Não terminamos. O que a gente vai fazer? Eu selecionei 4 questões da OAB que representam o tema procedimento sumaríssimo, né? Para falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Mas do jeito já apareceu na prova, já apareceram outras questões. Flávio, boa noite, Flávio. Apareceram já outras questões, além dessas 4 que eu selecionei, tá? Mas, assim, são questões que me parecem representativas de todo o tema. E olha, só para lembrar, para quem não estava ontem, o roteiro disso aqui, eu disponibilizei ontem, antes de travar, disponibilizei no Instagram, no Face e no Twitter, tá? Oi, Flávio, boa noite. Luciano, boa noite, Luciano Costa. Então, professor Kleber Barros, grande mestre Kleber Barros, procura imensa aqui. Quando falo CB, vem aí, a galera toda tá correndo atrás para assistir a aula de CB. Mas enfim, olha aí, então vamos lá. Gente, olha, nossa meta é de 300 mil corações, já estamos passando de 290, vamos lá, coraçãozinho na tela, chame os seus seguidores, chame os seus convidados, vão para a Arena Amazônia, é isso aí, professor. No último caso a gente vai para o Sambódromo, vai fechar aquele negócio lá, Kleber Barros só no telão, né, enfim. Aliás, no Face, né, eu publiquei lá o post do evento, e aí rasgados elogios, um bocado de gente diz: olha, acompanha o professor Kleber Barros lá pela Periscope, o cara é demais, ele é fera, não sei o que, então vai ser um negócio bem bacana mesmo. Mas com certeza, professor, vamos lá, vamos dar Parintins, vou logo reservar um camarote pra gente, mas tem que ser pro azul, pro vermelho eu não vou, só se for pro azul, tá? Aliás, tá vendo aqui, né? Embora eu não me incomode de usar roupa vermelha, mas hoje por coincidência ela é azul. Não, então nós vamos estar vai vermelho, nós vamos estar em lados opostos, né? Brincadeira, mas daí, enfim, meio brincadeira, né? Meio brincadeira, engraçado, né? O Sandismo mandou mensagem azul numa letra vermelha, a Isa Carla mandou vermelho no azul, aliás, o professor Kleber Barro mandou azul, né? Numa letra, numa tarja vermelha, e inverteu na colega que mandou, enfim, acho que o Periscope fez de propósito com a gente isso aí. Olha aí, Isa Carla é azul, mas mandou vermelho, o Periscope fez de propósito, só para criar conflito mesmo, né? Mas enfim, eu estava dizendo, Câmara, Rui Câmara, R Câmara, enfim, certo, Patrícia, muito bem, verde ninguém fala mais nisso, ninguém briga por isso. Nânia, muito obrigado por convidar seus amigos e seguidores. Janete, bem-vinda, Janete. Lia 36, bem-vinda. Olha, quem está chegando, convide seus amigos, convide seus seguidores. Se ainda não me segue, peço o favor de @Aldemiro Dantas, tudo junto, tá?
Inclusive, olha, ontem eu comecei a falar, já passamos de 1,6 mil seguidores, encaminhando para 1,7 mil. Para quem está há menos de 3 meses no Periscope, eu considero significativo. Não tenho ainda, claro, os números expressivos do professor Kleber Barros, mas se Deus quiser a gente chega por lá. Mais um tempo a gente chega por lá, né? Mas né, professor Kleber, a gente está por aqui por enquanto só invejando, né? Mas em brincadeira, está desejando sucesso cada vez maior, professor Kleber Barros. Mas amigos, olha, então como eu ia dizendo, eu vou comentar, eu não vou só dar resposta das questões do AB, que a finalidade não é essa, a finalidade é exatamente comentar, e nesse comentário abranger mais da matéria do que está em cada questão. Por isso que eu disse que essas questões que eu selecionei, elas são bem representativas, ou que é isso, de jeito nenhum, professor. Eu fico honrado, mas que é isso. Elas são mais representativas que darão para a gente enfocar toda a parte de procedimento sumaríssimo, tá? Mas vamos lá. Ontem eu estava no meio da primeira das questões, que foi a questão 76 do exame 16, tá? Então eu vou retomar a partir dela, diz assim: Antônio é assistente administrativo na sociedade empresária Settler Conservação Limitada. Olha, por isso que eu disse, amigo, se você tiver o roteiro que eu postei ontem na mão, é muito mais fácil de acompanhar. Eu vou ler de qualquer modo, mas é mais fácil se você tiver em mãos. Ou se você tiver pelo menos as provas no seu computador, né? Pois é, Paulinha, você mora onde? Mora tão longe de onde? Bem, enquanto a Paulinha responde, se você tiver o roteiro para acompanhar, fica mais fácil, né? Mais de São Paulo, que nada, é aqui pertinho, não dá nem 4 horas de avião, um pulinho aqui. O professor Kleber vem do Rio, você vem de São Paulo, tá pertinho ali, tá em casa, né? Então venha, Patrícia, venha, você já está convidada. Aliás, você está sempre por aqui, tem que assistir o professor Kleber Barros, claro. Elaine, bem-vinda, Elaine. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá antes que esse negócio trave de novo. Então tá. Repito, eu vou ler, tá? Mas se o amigo tiver o roteiro, fica mais fácil, tá? Então, Antônio é assistente na sociedade Settler Conservação, que presta serviços terceirizados à União. Como chamei a atenção ontem, importantíssimo dizer que o tomador de serviços é a União. Vamos já dizer o porquê. Ele está com seu contrato em vigor, mas não recebeu o ticket de refeição dos últimos 12 meses, o que alcança o valor de R$ 2.400. Olha aí, pouco menos de 3 salários mínimos, né? Na época da prova, exame 16, pouco mais de 3 salários mínimos. R$ 200 em cada mês. Em razão dessa irregularidade, estimulada pela ausência de fiscalização por parte da União, Antônio pretende cobrar o ticket por meio de reclamação trabalhista contra a empregadora e o tomador de serviços, quer dizer, contra a empresa Settler, que é a empregadora, e a União, que é a tomadora de serviços. Objetivando garantir da União, a responsabilidade subsidiária na forma da súmula 331 do TST. Diante da hipótese, assinale a afirmativa correta. Letra A. Olha só, uns comentáriozinhos interessantes antes de vermos as opções. Olha lá, primeiro detalhe: a União pode ser responsabilizada? Pode, né? Foi o que vimos na transmissão de anteontem, súmula 331, desde que demonstrada a sua culpa no caso concreto. Qualquer ente da administração pública responde pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada, pela empresa terceirizada, mas desde que, no caso concreto, seja demonstrada a sua culpa. Não é só por ser tomador de serviços, tá? O particular, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, por exemplo, o particular, boa noite, Fábio. O particular responde pelo só fato de ter sido tomador dos serviços, tá? Mas a entidade pública, o ente da administração pública, não. Ele só responde se, além de ter sido tomador, for demonstrada a sua culpa no caso concreto. Isso consta da súmula 331, item 5 do TST, e vimos na transmissão de anteontem, que eu já disponibilizei, inclusive, no YouTube, tá? Aqui o nosso foco não é esse, só foi para relembrar, mas o foco não é esse. Bem, o que acontece? O valor do pedido lá do Antônio, R$ 2.400, é de 3 salários mínimos, para arredondar, tá? Muito menos do que 40 salários mínimos, mas aí que está o problema. Normalmente, você raciocina com o rito sumaríssimo pelo valor, as causas de até 40 salários mínimos, mas o valor é só um dos fatores, não é o único. Olha lá. Para que a causa possa tramitar pelo rito sumaríssimo, primeiro detalhe, não pode haver nos polos da demanda, não pode haver ente de direito público. Ailton Zucchi, professor Ailton Zucchi, muito obrigado pela presença.
Tenho acompanhado suas transmissões muito bacanas, tenho acompanhado. Vou começar, desculpa, não compartilhei, mas vou começar a compartilhar. Bacana. Seja bem-vindo, professor. Aliás, sempre recomendado pelo professor Kleber Barros, diga de passagem. Foi aí que eu travei conhecimento com as suas transmissões. Abração também, muito obrigado pela presença mais uma vez. Mas olha só então, gente, o que acontece? A União, os entes de direito público, pessoas de direito público, não podem figurar no polo passivo, tá? E nem no ativo, não pode figurar como parte nas ações do rito sumaríssimo. Isso está no artigo 852-A da CLT, tá? Então, simples, a União, no caso, a demanda é contra a União, já está fora o rito sumaríssimo. Pouco importa que o valor seja de 3 salários mínimos, não cabe rito sumaríssimo, tá bom? Então, afastado por ser a União. Mas tem outras situações ainda que afastam, Caio Rubem, muito obrigado por compartilhar, outras situações que afastam o rito sumaríssimo. Olha lá, além de não poder ser pessoa da administração pública, pessoa de direito público, olha, economia mista, e obrigado por compartilhar, Dona Taíde, economia mista e empresa pública podem, não podem as pessoas de direito público, tá? Pois bem, mas além disso, quer dizer, o valor não pode ser a pessoa de direito público, mas além disso é o seguinte, olha, no rito sumaríssimo não se admite a citação por edital. Se o endereço não estiver correto, acabou-se, não tem sumaríssimo, tá? Se a empresa está em local incerto e não sabido, necessidade de citá-la por edital, não cabe rito sumaríssimo, terá que ser pelo rito ordinário, tudo bem? E além disso, olha lá, no rito ordinário, os pedidos devem ser certos e determinados, com indicação do valor. Se você, por exemplo, se o reclamante pretende pedir horas extras, tá? Só que ele precisa levantar os cartões de ponto que ele ainda não tem, ele não tem acesso. Ele precisa apurar as horas extras. Ele pode reclamar? Claro que pode, mas não pelo rito sumaríssimo, porque não cabe. Assim, se Deus quiser, professor, é isso aí. Não cabe rito sumaríssimo se você não tem os valores certos determinados, tá bom? Pois é, complicado, mas é isso aí, realmente o Adilson está falando, pior que essa é a posição da OAB, tá? Vou aproveitar e comentar isso que o Adilson comentou. Olha só, o que acontece? Se não há endereço certo, se não foi informado o endereço certo, ou se os valores não estão, o pedido não está determinado, o valor determinado, a CLT, no artigo 852-B, indica que deve ser arquivado o feito, impondo custas pelo reclamante. Isso que a Dilson comentou, que o juiz, olha, mudou, você vai mandar arquivar, na verdade, assim, se não for achado o endereço correto da empresa, é isso que a CLT manda fazer. É que na prática, vários juízes, por aplicação do princípio da celeridade processual, porque o reclamante vai ter que entrar com outro, vários juízes fazem a conversão para o rito ordinário, e aí, se for o caso, se necessário for, mandam citar por edital, tá? Mas, amigos, olha, para o X da prova, e já apareceu uma questão dessas, para o X da prova, o reclamante não sabe o endereço da empresa, tá? Acabou-se, vai ser arquivado e as custas são por ele. Repito, na prática, há juízes que adotam um procedimento um pouquinho diferente, invocando o princípio da celeridade processual. Eu adoto, tá? Mas para fins de OAB, acabou-se. Não tem endereço correto, morreu aí. Arquiva, custas pelo reclamante. Artigo 852-B, parágrafo 1º da CLT. Tudo bem? Já dá para a gente fazer essas questões. Olha lá. A letra A dessa questão 76 do exame 16. Opa, hoje vai, Rogério. Boa noite. Obrigado pela presença. Diz assim, a letra A. A ação deverá seguir o procedimento ordinário. Correto. Vez que há litisconsórcio passivo, sendo em razão disso obrigatório o rito comum. Não, nada a ver. Nada impediria que fosse rito sumaríssimo com litisconsórcio passivo. No caso, não pode por ser a união como parte. Mas, não sendo união, sendo pessoa de direito privado, não haveria qualquer impedimento a que fosse rito sumaríssimo. Letra B. A ação deverá seguir o procedimento sumaríssimo. Não, errado. Uma vez que o valor do pedido é inferior a 40 salários mínimos. Não, né? A gente já havia comentado. O valor do pedido é um dos fatores a serem considerados, mas não é único, tá? No caso, sendo a união reclamada, não pode ser pelo rito sumaríssimo. Letra C. A ação tramitará pelo rito ordinário, porque um dos réus é ente público. É isso aí.
artigo 852A da CLT nos diz que a letra C está correta. Oi, Laura, bem-vinda, tudo bem? E aproveitando para comentar, a letra D diz assim: o autor poderá optar pelo procedimento que lhe seja mais vantajoso. Obrigado, Laura, por compartilhar. Não, o autor não poderá optar, tá? Amigos, vejam só, vou confessar uma coisa. Quando a lei do rito sumaríssimo, quando foi alterada a CLT para introduzir o rito sumaríssimo, eu achava que sim, eu achava que o autor poderia escolher valor de 3 salários, no caso daí não porque tem união, tá? Mas num caso qualquer, que não fosse a união, que não tivesse ente público no polo passivo, o valor de 5 salários mínimos. Na minha opinião, o autor poderia escolher o rito ordinário e não o sumaríssimo. Não é essa a posição tranquila e dominante, tá? Não é essa, então enfim, a gente se curva a maioria. A opinião tranquila se os requisitos do rito sumaríssimo estão presentes, o autor não tem escolha, ele vai para o rito sumaríssimo. Se não estão, ele também não tem escolha, ele vai para o rito ordinário, tá? E no caso da questão, ele não tem escolha, né? Ele não tem escolha, né? Se for rito, se a união faz parte, ele não tem escolha, ele vai para o rito ordinário, não tem saída, né? Olha, Dilson, na minha opinião, a consignação de pagamento não faz diferença. A consignação de pagamento, ela tem que ter valor específico, né? Aliás, é a exigência dela. Então, eu não vejo diferença, eu entendo que ela vai sim pelo rito sumaríssimo, né? Nocível a alguma resistência, porque diz que a ação é mais complexa, não poderia ser. Na trabalhista eu não vejo nenhuma objeção, tá? Mas até agora não apareceu na OAB isso aí, porque eu já vi também colegas aqui em Manaus dizendo que não cabe. Na minha opinião, cabe pelo sumaríssimo, tá? Mas enfim, então olha, na questão 76 do exame 16, letra C, a ação vai tramitar pelo rito ordinário porque a união faz parte do polo passivo, porque um dos polos, um dos réus é ente público presente. Bacana? Ok. A questão seguinte foi a questão 77 do exame CHIV, o exame 14. Diz assim: em ação que tramitou sob o procedimento sumaríssimo, o juiz decidiu determinado pedido de forma... Cuidado aqui, amigo, já vamos buscar a parte de recurso. Determinado pedido de forma contrária ao disposto em orientação jurisprudencial do TST. OJ, em sede de recurso ordinário, com o mesmo fundamento, ou seja, ainda com base na OJ-TST, o TRT manteve a decisão de primeiro grau. Diante disso, a parte entendeu por bem interpor recurso de revista. A partir do caso apresentado, assinale a opção correta. Amigos, olha, eu vou comentar isso, vou aproveitar, e como tem aqui advogado prestigiando, né, eu vou dar a dica para advogado, tá? Vou falar para o AB e uma dica prática para você que é advogado. Só um instantinho, tá? Deixa eu primeiro comentar pelo prisma da OAB. O que acontece? O artigo 896, pois então pronto, lá vai para você essa dica. O artigo 896 na CLT, nas alíneas A, B e C, trazem as hipóteses nas quais poderá, em tese, ser admitido o recurso de revista, né? Aí estão lá, violação de súmula, afronta, confronto, né? Divergência em relação à decisão reiterada do TST pela sua seção de dissídios, OJ, a decisão de outro tribunal, violação da Constituição, violação de lei, uma série... são diversas situações que admitem recurso de revista. No entanto, o parágrafo 9º, artigo 896, parágrafo 9º, ele é específico para o sumaríssimo, e aí ele é mais restrito. O sumaríssimo, pelo valor menor, em tese ele tem que ser, em tese não, na prática assim mesmo, ele tramita mais rápido, e a CLT resguardou-se, assegurou disso de várias formas. Uma delas é esse artigo 896, parágrafo 9º, que deixa claro o seguinte: cabe recurso de revista e rito sumaríssimo? Cabe sim, mas as situações são mais restritas. Só vai caber recurso de revista se houver violação de súmula do TST, violação de súmula vinculante do STF, não é qualquer súmula do STF, é só se for súmula vinculante. Muito obrigado, Labs, obrigado, agradeço muito pela presença. 777. Então, só se for, repito, violação de súmula do TST,
súmula vinculante do STF, então não é qualquer súmula, repito, do STF, é só se for vinculante, e violação direta da Constituição Federal. Só, amigos, só, tá? Então só isso. Logo, violação de OJ não comporta recurso de revista no rito sumaríssimo, tá? Isso está bem claro na lei, CLT, artigo 896, parágrafo 9º. Mas, de qualquer modo, para evitar dúvidas, o TST, na súmula 442, matou a pau. Disse, olha, súmula 442, não cabe recurso de revista quando for rito sumaríssimo por afronta à orientação jurisprudencial, tá? Porque, repito, a lei diz que só cabe quando for afronta à súmula do TST, súmula vinculante do STF ou afronta direta e literal, violação direta e literal da Constituição Federal. Então, cabe a revista, mas são mais restritas as hipóteses. Boa noite, Amanda, tenho notado sua falta nas aulas. Apareça, você não pode sumir. Tá? Estamos chegando na reta final. Mas vamos lá, olha lá. Então, letra A dessa questão 77 do exame 14 diz assim... Desculpa, Amanda, é construtivo, tá? É porque eu sei que a gente vai cansando e tal, mas é construtivo, tá? Eu tô com a melhor das intenções. A letra A diz assim: o recurso de revista não deverá ser admitido, pois o fundamento da decisão não é contrário à Constituição Federal ou à súmula do TST. Isso, tá? Está incompleto, porque na verdade a resposta completa hoje seria assim: o fundamento da decisão não é contrário à Constituição Federal, à súmula do TST ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Por que a letra A não fala na súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal? Porque isso foi acrescentado pela Lei 13.015 de 2014, tá? A Lei 13.015 foi que alterou a CLT e colocou essa possibilidade que não havia, tá? Antes, a Lei 13.015 ela é de setembro de 2014 e esse exame 14 é diante disso. Então, até setembro de 2014, a CLT só mencionava no recurso de revista em rito sumaríssimo por violação de súmula do TST ou violação da Constituição Federal. Em setembro de 2014, passou a ser aquecido também violação de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, por isso é que hoje a letra A estaria incompleta. Na época, ela estava correta. Então, repito, amigos, hoje a letra A, para estar completa, diga assim: o recurso de revista não deverá ser admitido, pois o fundamento da decisão não é contrário à Constituição Federal, à súmula do TST ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Hoje seria essa a resposta completa. Bacana? Vamos ver por que as demais estão erradas. Letra B. É cabível o recurso, pois a decisão é contrária ao entendimento do TST? Não, só se fosse contrária à súmula do TST. Letra C. O recurso de revista é incabível no procedimento sumaríssimo? Erradíssimo! Cabe sim, mas apenas nas hipóteses que nós mencionamos e a questão não apresenta uma delas, tá? Mas cabe sim a revista no sumaríssimo. A letra D diz assim: deverá ser admitido o recurso de revista em razão do princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório. Não, né? Não existe duplo grau de jurisdição obrigatório. Até porque, vamos lá, mesmo no caso de ente público, aqui não fala nem ente público, né? Ah, não, então esquece. O duplo grau não é obrigatório. Tanto não é que a CLT coloca uma série de restrições até onde não cabe recurso, por exemplo, né? Tipo, não cabe recurso, a não ser quando é matéria constitucional, em ação que tramita pelo rito de alçada, Lei 5584/70. Então, são vários casos, né, onde não cabe recurso. Então, não há esse lugar obrigatório. A parte que eu recorra para ela ver o que é bom para tosse, né? Então, não cabe isso aí, não. Então, tranquilo, sem muita discussão, letra A está correta. A questão seguinte, 78 do exame 10, diz assim, olha lá, olha, você que está sem fazer nada, assim, só olhando, de vez em quando, bate o dedinho na tela, bota um coraçãozinho, vamos chegar lá nos 300 mil, tá? E não esqueça sempre de compartilhar com seus amigos, seus seguidores. Se essa transmissão não cair nenhuma vez, se eu conseguir falar direto até o final, eu vou disponibilizar isso aqui no YouTube também, tá? Então, questão 78 do exame 10, diz assim: José ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Libertação Limitada, valendo o procedimento sumaríssimo. Contudo, José não liquidou os pedidos. Olha o que comentamos há pouco. De acordo com a CLT, o juiz deve, letra A, conceder prazo de 10 dias para que José sane o vício. Não, amigos, olha lá, comentamos há pouco, tá? O artigo 852B
exige que o endereço da reclamada esteja correto, porque não cabe citação por edital, tá? E o mesmo artigo 852B exige que os pedidos sejam certos e determinados, com o valor indicado, tá? E o parágrafo 1º, artigo 852B, parágrafo 1º, Sulamita Rocha, bem-vinda. O parágrafo 1º do artigo 852B, ele diz assim: se uma dessas duas exigências não for atendida, ou seja, se não for indicado o endereço correto, ou se não forem liquidados, não tiver valor certo determinado para os pleitos formulados, o juiz manda arquivar, tá? Na prática, meu amigo, você até encontra um ou outro procedimento de juiz diferente. Para a prova da OAB, ou você que faz concurso público, boa noite, Ari, tudo bem? Você que vai fazer concurso público na sua prova B, fique com o que está expresso na CLT, tá? A CLT diz arquiva, então arquiva. Não tem nada de emendar inicial, não tem nada de indicar endereço correto, não tem endereço correto, o valor não está líquido, acabou-se, tá? Opa, pela prova, eu tenho aqui, é porque são de várias provas, né? Eu só peguei a prova aqui, eu copiei as questões, estão na tela do meu computador, não é da prova não. Como são de provas distintas, né, eu só fiz copiar e jogar aqui na minha tela. Mas enfim, confesso que não sei nem que site é esse, Jurisway. Eu nunca acessei. Mas enfim, olha só então o que acontece. Aí repito, olha, para fins da prova, amigos, olha, valor não está liquidado, endereço não está correto, não tem conversa, juiz arquiva, condena o reclamante em custas. Essa foi a solução da prova, doutor. Olha lá. A letra A diz assim: o juiz deverá, letra A, conceder prazo de 10 dias para que José sane o vício. Não! A CLT